Neste trabalho, discutiremos os 3 acordos de Basileia sobre regulação bancária. Na primeira parte, será feita uma breve introdução ao tema e sobre a importância da regulação. Na sequência, serão apresentados os acordos 1, 2 e 3, assim como algumas críticas presentes na literatura do tema. Na década de 70, especificamente em 1973, ocorreu a primeira crise do petróleo. Com o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, muitos países dependentes da importação dessa commodity tiveram que frear seu processo de desenvolvimento. O motivo era simples: os países estavam crescendo, mas dependiam dessa importação, e continuar a importar significava importar um processo inflacionário. Por prudência, ocorreu a desaceleração dessas economias, o que implicava em uma menor renda para o país, e, consequentemente, uma possível dificuldade de honrar os empréstimos, em especial, os internacionais. Então as instituições credoras começaram a se preocupar com esse risco, e ele existia, muito em função da vulnerabilidade, dada a forma como essas instituições eram organizadas. Com a globalização, o sistema financeiro mundial estava ficando cada vez mais integrado em uma única superestrutura. Por conta disso, foi se fazendo necessário um diagnóstico do mercado financeiro internacional para identificar as vulnerabilidades, os riscos e definir algumas medidas para um melhor controle. Assim, em 1975, o Banco de Compensações Internacionais, que tem sua sede em Basileia, na Suíça, convocou os bancos centrais dos principais países para que se reunissem. Os bancos centrais se reuniram, então, em 1975 e criaram o Comitê de Basileia, que se tornou um comitê permanente, tendo o papel de fazer esse diagnóstico e de propor alguns acordos acerca da regulação bancária. A principal fragilidade identificada foi o risco de crédito, risco do devedor não honrar seus compromissos. Esse risco era visto por conta da não existência de um padrão de análise de risco de crédito. Isso podia fragilizar demais o mercado, pois uma instituição capta recurso do mercado, ou seja, dos agentes superavitários, emprestam ou financiam na outra ponta. Com isso, se a qualidade dos empréstimos é frágil, existe um elevado risco de inadimplência, podendo provocar dificuldade no momento em que a instituição precise honrar a liquidação do recurso que foi depositado e aplicado. Posto isso, em 1988, o Comitê de Basileia propôs um acordo que foi chamado de Acordo de Basileia, mas que hoje se chama Acordo de Basileia I, pois o comitê se reuniu mais 2 vezes para formular regras mais atualizadas. Esse tratado para regular o funcionamento dos bancos e instituições financeiras foi firmado e ratificado por mais de 100 países, que seguem uma série de critérios e regras para dar mais segurança e preservar a solidez do sistema bancário mundial. Vale ressaltar que esse acordo não era obrigatório a nenhum país, e que o Brasil, por meio do Banco Central, foi um dos que não aderiram em 1988. Estávamos no auge da crise interna, tínhamos uma grande instabilidade, e por isso não poderíamos assumir o compromisso de colocar em prática tais critérios e regras, dada a dificuldade do Banco Central em monitorar e fiscalizar a qualidade dos empréstimos. Somente em 1994, após o Plano Real, o Brasil assinou o Acordo de Basileia por meio do Banco Central. Dada a importância da regulação bancária internacional, com a Concordata de Basileia de 1975, se estipularam seus fundamentos iniciais. Alguns princípios estabelecidos foram a responsabilidade conjunta do país de origem e do país anfitrião na supervisão das instituições financeiras e a cooperação na troca de informações entre as autoridades nacionais. Porém, com a crise do México, em 1982, e o crash da Bolsa de Nova York, em 1987, novas necessidades estavam emergindo, frente à internacionalização e crescente complexidade financeira. O marco histórico para uma nova reunião foi a quebra dos bancos Erste, da Alemanha, o Franklin National Bank, dos Estados Unidos, e o British Israel, da Inglaterra. O Comitê de Basileia achou prudente aprimorar as regras de supervisão bancária,
surgindo assim a Convergência Internacional de Mensuração e Padrões de Capital, hoje conhecido como Acordo de Basileia I. Este acordo, de julho de 1988, apresenta regras de prudência bancária, conforme o grau de risco. Considerado um marco regulatório na história das instituições bancárias, a ideia do acordo era evitar o contágio sistêmico, em escala global, de problemas originados localmente. Como a rede interbancária estava evoluindo e se tornando mais densa e conectada, a crise em um banco específico poderia afetar outros bancos, que, compondo o sistema de pagamentos, poderia ainda afetar o lado real da economia, a nível internacional. O Basileia I transfere o foco do risco de liquidez, ou seja, relacionado à confiança dos clientes para com as instituições e à atuação do Banco Central, para o risco de crédito, observando o lado do cliente e suas condições de honrar compromissos com o banco. De maneira geral, o foco regulatório passa da liquidez à solvência das instituições, com o risco atrelado à estrutura do ativo, e não mais apenas ao passivo. Dessa forma, o ativo ponderado pelo risco e o capital próprio deveriam andar lado a lado, possibilitando que a instituição financeira, frente a uma crise, seja capaz de honrar suas obrigações com terceiros. A adesão inicial ao Basileia I foi pensada para os bancos internacionalmente ativos, de países desenvolvidos. Porém, as regras foram adaptadas e aderidas também pelos países em desenvolvimento. Como citado anteriormente, o Brasil assina o acordo apenas em 1994, sob a regulação do Banco Central do Brasil. Para isso, foi necessária a adequação do conceito e cálculo de patrimônio líquido, além de programas de fortalecimento das instituições financeiras federais e de ajuste patrimonial. O Acordo de Basileia I estabeleceu, então, um capital regulatório, ou seja, um capital mínimo a ser mantido pelas instituições, frente aos ativos ponderados pelo risco. Além de garantir a liquidez e a solvência, seus objetivos eram uniformizar a regulação financeira, eliminando as vantagens competitivas legislatórias entre países, e também garantir recursos para o financiamento do desenvolvimento econômico. Para isso, o acordo estabeleceu algumas regras em relação a categorias de capital, ativo e risco. Os recursos de capital foram divididos em capital de nível 1 e de nível 2. O primeiro, considerado principal e comum a todos os países, era composto por ações ordinárias, ações preferenciais não cumulativas e reservas registradas. Já o capital secundário, ou capital de nível 2, era composto por reservas não registradas, reservas de reavaliação de ativos, provisão contra perdas de liquidação duvidosa, entre outros. O aporte mínimo de capital deveria ser de pelo menos 8% dos ativos ponderados pelo risco, com a sugestão de que países em desenvolvimento, com sistema bancário menos robusto, aumentassem este valor. Essa recomendação foi acatada pelo Brasil, que adequou a percentagem para 11%, após uma reavaliação dos 8% inicialmente exigidos. As demais regras buscavam limitar a alavancagem para cada categoria de ativo ponderado pelo risco, sendo associado aos tipos de ativos riscos de 0%, 20%, 50% e 100%. Assim, para o caso de títulos do setor privado, o capital mínimo a ser mantido era de 8%, mas para empréstimos com garantias hipotecárias, era de apenas 4%, ou seja, 50% de 8%. Para o Brasil, o Banco Central trabalhou em adaptações, considerando algumas particularidades internas do país. Apesar do Acordo de Basileia ter sido importante para iniciar uma nova fase em relação à regulação financeira, muitas críticas surgiram ao acordo inicial, que posteriormente foi revisto, sobretudo com os acordos de Basileia II e Basileia III. A primeira crítica se refere ao foco no risco de crédito, desconsiderando outros riscos relevantes para a prática bancária, como o risco associado às variações nos preços dos ativos, provocadas por alterações nas taxas de juros e de câmbio. Além disso, o acordo apresenta poucas categorias de ativos, desconsiderando a diversidade qualitativa de ativos.
Isso incorre que, ao considerar o risco de 100% para títulos corporativos, o acordo privilegia títulos públicos, criando tendência ao entesouramento, em vez de incentivar o crédito produtivo. Também, não se adequa às particularidades de cada tipo de instituição financeira, possibilitando um impacto assimétrico entre elas. Estes pontos críticos dão margem a problemas como a arbitragem, tanto entre instituições financeiras, quanto em relação à atuação das autoridades nacionais, a classificação propositadamente incorreta de risco, a fim de preencher os requisitos legais e a falta de incentivo para uma real redução de risco. Sobre este último, a literatura sugere tanto o aumento de empréstimos mais arriscados e, portanto, mais rentáveis para compensar os custos de manutenção do capital elevado, como a desconsideração da correlação entre os riscos de diferentes categorias de ativos. Existe ainda apontamentos sobre o nível de capital exigido, considerado muitas vezes insuficiente para garantir solvência. No entanto, algumas instituições brasileiras não apresentaram capacidade de adequação mesmo a este nível, sendo observados movimentos de fusão e aquisição. Nesse sentido, a conclusão sobre o primeiro acordo de Basileia é favorável à padronização das regras de prudência bancária, a fim de garantir maior robustez e capacidade de enfrentamento de crises por parte das instituições financeiras. Contudo, se faz necessária a observação da qualidade dos ativos, entre outras adaptações a cenários particulares. De maneira geral, as normas estabelecidas, mesmo que absorvendo todas as críticas, podem apenas reduzir, mas não eliminar os riscos relacionados à crescente complexidade e internacionalização financeira. Em 16 de janeiro de 2001, o Comitê da Basileia lançou uma proposição para o novo Acordo de Capital da Basileia, o qual instituiu uma extensa agenda entre os supervisores para a transição entre os dois acordos e a implementação de forma integral dos preceitos do novo Acordo de Capitais. O processo de revisão do Acordo de 1988 visou desenvolver uma nova estrutura para fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional, considerando que o novo acordo recomendava a adoção de práticas de administração de riscos mais sólidas pelo setor bancário, não sustentadas simplesmente na determinação de capital. Após a publicação do primeiro ciclo de propostas do Comitê para revisar a estrutura de adequação de capital em junho de 1999, foi colocado um processo consultivo abrangente em todos os países membros. O Comitê, subsequentemente, liberou propostas adicionais para consulta em janeiro de 2001 e abril de 2003 e ainda conduziu 3 estudos de impactos quantitativos relacionados à sua proposta, cujo objetivo era de validar e calibrar informações e parâmetros contidos nas metodologias para os riscos de crédito, mercado e operacional. O principal obstáculo dos estudos de impacto de risco operacional foi a sua aproximação ao conceito preconizado no novo acordo, e a proxy contábil para o indicador de exposição nos métodos mais simples. Essa aproximação também estava presente para o método padronizado alternativo, onde é utilizada a rentabilidade nos mesmos moldes do novo acordo. Portanto, o encarteiramento dos títulos e valores mobiliários e a classificação da carteira de crédito, variáveis presentes nos modelos de risco de mercado e risco de crédito, são fundamentais para o desenho da proxy de risco operacional nos seus modelos mais simplificados. O novo acordo sugere que uma maior proximidade à supervisão bancária, com um amplo menu de métodos, aliado a uma maior transparência requerida das instituições financeiras, são formas de controle de riscos significativamente eficientes para evitar o risco sistêmico. O acordo fixa-se em 3 pilares, entre eles estão os requerimentos de capital, a revisão pela supervisão do processo de avaliação da adequação de capital dos bancos e a disciplina de mercado. A exigência de capital mínimo, a partir de medidores de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional. Processo de revisão e supervisão, os supervisores são responsáveis por avaliar a adequação do capital econômico aos riscos incorridos pelos bancos. Disciplina de mercado,
preconiza a divulgação de informações sobre os riscos e gestão por parte dos participantes do sistema bancário. Um ponto importante do novo acordo consiste na maior relevância dada às avaliações de riscos realizadas internamente pelas instituições, os chamados modelos internos, o que incentiva a busca constante de avanços para a identificação, avaliação e a mitigação e reportes dos riscos. O resultado desse conjunto de atividades se reflete na implementação das chamadas boas práticas de gestão e otimização da alocação do capital, denominada gerenciamento eficaz dos riscos, que na essência busca aproximar o capital econômico do capital regulatório como fronteira de eficiência da gestão de riscos. O documento de Basileia II apresenta as abordagens que podem ser adotadas para cada risco em ordem crescente de sofisticação e complexidade. Essas abordagens representam um caminho de aprendizado a serem seguidos até a efetiva utilização dos modelos internos, que espera-se ser adotada pelas instituições de maior porte, com atuação internacional e participação significativa no sistema financeiro nacional. Entre as abordagens de riscos de crédito estão a abordagem padronizada e a abordagem padronizada simplificada, a abordagem interna básica e a abordagem interna avançada. Já para os riscos de mercado, na Basileia II, o Comitê introduziu no acordo os trading e os efeitos de double default. E por fim os riscos operacionais são divididos em abordagem de indicador básico, padronizada e a mensuração avançada. A adoção da Basileia II, principalmente as abordagens avançadas, representa ao mesmo tempo um grande desafio e uma grande oportunidade para as instituições financeiras. A sua eficácia depende da reestruturação de diversos processos internos e da adoção de uma verdadeira cultura de risco para as organizações. Implementar a Basileia II, principalmente quanto aos modelos internos, requer um processo longo e dispendioso para as instituições. Entre os principais desafios estão: a alta administração deve participar ativamente desse processo, aprovar as políticas e limites na gestão de risco. As políticas, definições e metodologias devem estar documentadas de forma clara e precisa. O sistema de gestão de risco da instituição deve ser conceitualmente sólido e implementado na íntegra. Os sistemas devem ser protegidos contra uso ou alterações de pessoas não autorizadas. A instituição deve possuir pessoal preparado para usar modelos sofisticados nas áreas de controles internos, risco e auditoria. Essa modelagem será conduzida por meio dos governos, investidores, poupadores e etc. Assim, tempo e a capacitação tornam-se dificuldades para o projeto. O novo acordo consegue ser efetivo quando o assunto é a avaliação dos riscos. Elas são essenciais e definirem o rumo a ser tomado pelos agentes em relação ao risco. Torna-se, porém, necessário saber se o caminho será através do movimento regulatório ou do movimento competitivo. Basileia II não pretende impor às instituições financeiras uma alocação maior que já presente em Basileia I. Apenas que a framework de risco seja mais sensível e consiga capturar as reais exposições de cada instituição. Isso é tratado nas considerações iniciais de Basileia II. O Acordo de Basileia III foi publicado em 16 de dezembro de 2010, como uma resposta direta à crise financeira de 2007 a 2008. Ele é uma revisão do Acordo de Basileia II e foi formulada durante o ano de 2009. Tem como objetivo melhorar a qualidade do capital regulatório das instituições de bancos através do aumento da liquidez da instituição e da diminuição de sua alavancagem. O capital regulatório da instituição é a quantidade de capital mínima exigida pelo órgão regulador que o banco, ou uma instituição financeira deve possuir para lidar com eventuais crises. A crise financeira de 2007 a 2008 aconteceu em cenário de alavancagem excessiva das instituições financeiras e bancos norte-americanos. Essa alavancagem pode ser atribuída ao processo de securitização das carteiras de recebíveis provenientes de clientes de risco mais elevado. Os bancos concediam crédito com o intuito de transferi-los a terceiros,
Ou seja, essas dívidas eram compradas por empresas financeiras que o transformavam em títulos de curto e vendiam para investidores. Hipotecas são consideradas uma forma de crédito segura. Porém, nos Estados Unidos surgiu uma classe de hipotecas de alto risco. Pessoas chamadas de ninjas, sem renda, sem trabalho e sem poupança, receberam créditos para comprar imóveis, em que o pagamento seria auxiliado pelo lucro proporcionado pela valorização do imóvel ao fim de cada ano. Esses contratos receberam o nome de subprime. Os contratos eram repassados a bancos, de forma que ambos, bancos e corretores, esperavam os ganhos com a valorização do imóvel. Os bancos então repassavam para as agências seguradoras o que eles conheciam como junk, ou seja, contratos de maior risco que tinha grandes chances de não serem cumpridos. Essas, por sua vez, securitizaram a operação através de uma taxa e de uma parcela sobre a futura valorização do imóvel. Esses papéis eram passados adiante para investidores que buscavam altos lucros, já que eram oferecidos como um investimento com alto rendimento, com boas notas dadas pelas empresas de classificação de risco, porém arriscado. Como esses papéis eram remunerados pela valorização do valor dos imóveis, criou-se um sistema de retroalimentação. O valor dos imóveis eram impulsionados para cima devido aos ganhos propiciados pelo subprime, o que aumenta a demanda por esses papéis, o que levava os bancos a concederem mais créditos a pessoas do tipo ninjas, fazendo com que o preço dos imóveis elevasse, criando assim uma bolha imobiliária. Enquanto os preços dos imóveis continuassem a crescer, esse sistema continuaria funcionando normalmente. Porém, como já sabemos, a bolha imobiliária se rompeu e provocou a crise financeira de 2007 a 2008, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. O Acordo de Basileia III vem fortalecer os bancos e instituições financeiras contra cenários como bolhas ou outras situações que possam ter efeitos negativos sobre o mercado financeiro. Ele introduz dois mecanismos de defesa que são o Capital Conservation Buffer e o Countercyclical Buffer. O Capital Conservation Buffer é um colchão extra de capital para possíveis perdas e tem que ser ao menos 2,5% do ativo ponderado pelo risco, daqui em diante tratado como OPR. Já o Countercyclical Buffer tenta garantir a estabilidade financeira da economia. Ele serve como um colchão de capital para fazer frente às perdas possíveis. Nos tempos de crise, a autoridade monetária pode aboli-lo para evitar uma recessão. O Countercyclical Buffer tem que ser ao menos 2,5% do APR. O capital de nível 1 é dividido em capital principal, que é composto por ações ordinárias, reservas de lucro e outras reservas, e em capital composto por instrumentos com características e perpetuidade, com exceção das ações ordinárias, resgatáveis apenas por iniciativa do credo e com a autorização dos bancos centrais. O capital de nível 2 é composto por instrumentos de dívida com prazo mínimo de 5 anos, subordinados a todos os passivos da instituição, exceto aqueles do capital de nível 1. Do exposto, o capital requerido, em forma de ações ordinárias, corresponde ao somatório do capital principal, do capital de conservação e do capital contracíclico, totalizando 9,5% de APR, acrescentando o capital complementar, deve-se atingir 11%. E adicionando, ainda, os instrumentos que perfazem o capital nível 2, chega-se a um requerimento de 13%. Diferente então do Acordo de Basileia II, agora além da necessidade do capital de nível 1 e 2, é preciso do capital de conservação e do capital contracíclico. Diversos estudos e pesquisas foram feitos sobre as implicações do Acordo de Basileia III, e surgiram algumas críticas que vão ser apresentadas. Os modelos de simulação adotado partiu da premissa de que as exposições de risco venham a se manter constantes ao longo do tempo. Os requisitos de capital mais rigorosos atenuariam a concorrência para os empréstimos, implicando em taxas de empréstimo mais elevadas, e com elas, em um maior risco para os mesmos.
O Comitê de Basileia hoje é composto por 45 bancos centrais membros e por supervisores bancários de 28 jurisdições, debatendo, de forma recorrente, assuntos de interesse para a regulação bancária a nível mundial. É possível acompanhar notícias através do site do Banco de Compensações Internacionais.